O Sérgio já tá aqui. Tá com ele. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, agora tá cortando seu rosto. Tá Rapaz, pegando não do acredito nariz para não. baixo. É só Eita, e virar um pouquinho agora? da. Deixa eu descer a cadeira, vai ser mais fácil. E Pronto, agora, agora, melhorou? agora deu certo. Porque é o seguinte, eu já tinha regulado já a câmera. Vai ficar um pouquinho mais baixo do que eu tinha planejado, mas sem Mas agora, problema, vai dar certo, agora em dá nome de para ver Jesus. direitinho. Tô com a camisa aqui em homenagem ao Denek. Eita, Deus bom. Esperar a turma chegar. Tranquilo. Mas o áudio tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Tá me ouvindo bem também? Tranquilo. Esperar o pessoal chegar. Acho que o pessoal ainda tá cansado da live de terça-feira com o Mano Gonza. Foi Ah, 2 é horas outro e 20 nível. minutos. É outro 2 horas e 20 nível. minutos, meu amigo. O homem chega É ficou mesmo? cansado. Isso é porque ele não bebeu água. Se ele tivesse bebido água, ele tinha ido até o outro dia. É benção, pastor Gonzaga é uma benção, graças a Deus. Ontem a iluminação tá boa ou precisa de um reforço aí mais? Aí? Não, tá ótimo. Tá bom, né? Deixa eu só ver se eu consigo tirar só os comentários aqui. Não sei se eu consigo ocultar do meu. Consigo não, né? Só o seu aí, né? Eu acho que não, Sérgio. Nem eu consigo tirar aqui do meu também. É, fica aparecendo, né? Mas tranquilo, tá bom. É, O importante é que vai dar certo em nome de Jesus. vai. O pessoal tá chegando. Você que está chegando agora, seja bem-vindo à live, a Ah, Dudejade do setor 13. Estamos aqui ao vivo com o nosso querido José Vitor, ele que está na coordenação ali da Mocidade, Departamento de Jovens e Adolescentes da Juventude ali do setor 13. Então, fica aí na audiência e daqui a pouco nós estaremos compartilhando um pouco de Deus para você. Tá rapaz, bom? o rádio tá lhe fazendo bem, viu? É, rapaz, o desafio é grande, mas tem dado certo, né? É verdade. Alexandre, deixa de glorota, vê se ele Aí, já chegou tirando Alexandre onda. aí. Sei não, né? É o Terra, né? Vou dizer igual o pastor Marcos de Souza, Deus te perdoe, meu querido. É uma benção. Seu Alexandre é benção. É. Seu aluno, né, Sérgio? Alexandre é uma benção, é servo, nós somos servos juntos. Tanto ele está ali na Estia Deb, como também estamos servindo juntos no Denec, né? E também ele está no Dejado, né? É uma É, lá benção. do setor 27. Tá, tá tudo em todos, é assim mesmo, não pode parar não. O homem é multifuncional, viu? Faz tudo. Ele Ele é faz pedreiro, parte o do homem meu é. time, faz parte do grupo dos servos, nós somos chamados para servir, É verdade. esse é o maior desafio. E se eu não mandar um abraço, né? Para a querida esposa dele, né? Porque é uma família só, né? Então, É verdade. Jácia, quero mandar um abraço, né? A nossa querida irmã ali. Já É uma se mulher de terra, viu? oração, viu? É É, do manto, é é. benção. Para quem já entrou aí, já pode abrir um versículo que a gente vai fazer leitura, tá? Que vai ser Pega. na carta que Paulo. Já vamos, quem já chegou já vai abrir na Bíblia, né? Vamos ler na carta que Paulo escreve à igreja aos que estão em Filipe, né? Que é aos Filipenses, né? Capítulo 3, versículo 20 e 21. Muito bem. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Muito bem. Hoje está tendo uma concorrência séria de live, viu? Hoje tá difícil É? concorrer com o Abermaia, com a sua Tá turma bom. aí, fica É uma outro concorrência. nível, meu amigo. A gente fica aqui só na sombra. É. Vamos lá, eu vou apresentar primeiro o irmão Sérgio, eu sei que ele é Sim, tá servo, bom.
mas ele também é presbítero da nossa igreja, é copastor ali na Cidade da Esperança, polo do setor 4, e atualmente também é diretor do Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja. Também é professor da nossa escola teológica. É isso, Sérgio? É verdade, querido. Ele Uma estará satisfação conosco enorme. falando com a temática o papel da igreja na sociedade. Eu acredito que um tema bem peculiar, principalmente nos dias que a gente está vivendo, dias de reclusão social e dias de desespero, por que não também? Dias de angústia. E aí, creio que entra um papel muito importante a igreja, né? Nesse papel de trazer as boas notícias, as boas novas, de acalentar aqueles que estão tristes, trazer esperança aos que estão desesperançosos e levar mensagem de cura para aqueles que estão enfermos, né? Então, creio que é bem pertinente nós tratarmos dessa temática, qual o nosso papel, o papel da igreja na sociedade. Quando a gente fala de igreja, não estamos falando somente naquele papel mais institucional, né, da denominação, mas também como corpo de Cristo, né, principalmente, o que nós, enquanto corpo de Cristo, podemos fazer na sociedade. E aí eu já quero passar para o nosso irmão Sérgio iniciar a sua palavra. Tranquilo. Então, mais uma vez aí, a paz do Senhor, tanto para ti, Vitor, como os irmãos que estão conectados aqui na live. Para mim é uma satisfação enorme saber que esse projeto que vocês estão trabalhando, né, em encontros, né, com vários palestrantes para trazer uma temática, então me sinto muito honrado de estar aqui compartilhando um pouco da parte de Deus dentro dessa temática. Esperamos em Deus que a gente possa aprender juntos, né, e compartilhar algo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Então, já posso começar então, né? Então, desejo a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus, né? Como nós mencionamos, você que entrou agora, quem já estava, eu quero fazer a leitura de um texto e assim a gente vai fazer uma exposição dentro do tempo que nós temos. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim o texto: Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas. Que o Senhor Deus possa nos ajudar nessa noite. Deus, eterno Pai, me conduz à administração desta palavra, que todos possam ser alcançados pela tua palavra nessa noite e que o Senhor esteja comigo, segundo o teu Espírito, direcionando tudo aquilo que eu venho a falar, seja para a edificação dos teus filhos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quer queira ou não, né? Somos crentes ainda, e todo crente, quando se reúne um com o outro, a gente lê a palavra e a gente canta também. Muito bem. Primeiro, a gente quer apresentar aqui um pouco do contexto a qual estamos enfrentando hoje. Depois, aí sim, a gente vai apresentar um pouco das contribuições de alguns cristãos na sociedade e trazer uma aplicação prática bíblica com alguns versículos do que a Bíblia nos ensina sobre tudo isso. A exemplo de Tiago, a carta de Tiago, ele apresenta um contexto que muitas das vezes a gente não consegue ler. Por exemplo, Tiago, quando você vai ler a primeira carta, quando você vê a carta de Tiago, capítulo 1, os primeiros versículos, fala sobre uma prova que eles estavam enfrentando. O versículo 3 diz assim: Mas sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E o versículo 12 também diz: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de passado a prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Então, muitas das vezes a gente lê um versículo como esse e traz logo uma aplicação, prova, prova. E quando a gente fala do contexto atual, o cenário atual, nós estamos enfrentando muito parecido com o que Tiago estava enfrentando. Um deles, a qual eu quero contextualizar, que Tiago estava enfrentando, era um contexto de doenças, né? Então, naquela época não existiam hospitais, não existiam vacinas, ou enfim, uma logística suficiente para, quando alguém estivesse enfermo numa vila, por exemplo, você se deslocar até uma área que poderíamos considerar, entre aspas, metropolitana, de acordo com a visão de Aristóteles, né? Então, a visão aristotélica é que a gente tem a perspectiva de polis, né? Que é a ideia de cidade-estado. Então, você vai ver as cidades-estados, por exemplo, ali na expansão do reino de Israel, quando Davi ele vai implantando cidades fortes, né? Cidades fortificadas, e você vê Salomão. Nos livros históricos você vai ver isso, né? É só ler Reis aí, pessoal, que está chegando aí, Reis, você vai ver um pouco disso, e aí você vai perceber justamente isso. Você vai ver aquelas pessoas, né, quando vão se deparar
com essas expressões cidade-estado, né, as cidades das cavalarias e tudo mais. Então você vai ver isso, por exemplo, em Salomão, quando ele vai estabelecendo regiões onde ele armazenava determinadas coisas. Então a gente vai ver essa ideia, esse conceito de cidade, de vila, mas enfim, a sociedade como um todo sendo construída, né, em agrupamentos. Você vai ver, por exemplo, a distribuição das terras de Israel, as tribos. Então, cada pedaço de terra, uma tribo, ali você vai ver uma distribuição de cidades, mas até então você não visualizava, por exemplo, a ideia do que você encontra numa sociedade, por exemplo, influenciada pelo Império Grego, né, pela cultura grega, a ideia de um representante, da demos, né, uma demografia, um representante, aí vem a ideia de democracia, e depois se estuda anarquia, dinastia, etc. Claro que a gente vai ver muita monarquia na Bíblia, né? A gente vai ver muita questão da monarquia, você vai ver isso justamente em Israel. Né? Mas depois você, quer dizer, primeiro vem a teocracia ali, né? Falando sobre o governo, né? Quando você encontra a teocracia, o povo pede um rei, então entra a monarquia. Mas, enfim, são os modos de governo. Mas voltando ao contexto de Tiago, Tiago encontra uma cidade, um povo que está passando por dificuldades de doenças. É por isso que ele fala, olha, se alegre, se anime por passar essa provação. Então, eles não tinham vacinas e muitas vilas inteiras morriam naquela época. Então, muitos cristãos estavam enfermos. Então, o que acontecia? Qual era o contexto de Tiago e se aplicando a Filipenses? Né? Que é uma realidade muito parecida com a que Paulo encontra em Filipe. É que você encontrava pobreza, você encontrava miséria e doentes. Então, esse é o contexto que a gente vai ver alguns exemplos da Bíblia. Um outro contexto que você vai encontrar, né, é uma hierarquia social. Então, também lá na igreja primitiva, você encontrava os extremos da hierarquia social. Você tinha em um extremo superior, você encontrava os nobres, os ricos, eram poucos, e na base da sociedade você encontrava os pobres mesmo. Né? Então, ou você era rico ou era pobre. Essa ideia de pessoal aí da classe média, né, você vai ver isso, quem for olhar a história vai ver muito bem nisso. Mas voltando aqui, dentro do contexto atual, isso é só um pouco, um overview geral, né, do que a gente vai encontrar. A gente encontrava uma igreja que passava por um processo de uma dinâmica na sociedade como um todo. Então a igreja nunca esteve fora da sociedade. A exemplo disso, você encontra a construção e o desenvolvimento de monastérios, por exemplo. Então, houve um período que as pessoas achavam, por que pecamos, né? Então, o que pode fazer a igreja ela ser sal, né? É só distanciar ela da sociedade, porque a sociedade está corrompida mesmo. Então você se afastava da sociedade, ficava no monastério, e lá desse monastério, por exemplo, você não se corrompia. Só que isso não resolveu o problema da sociedade, né? É o caso da própria arca, né? Então no dilúvio ali você vai ver Noé, enfim, toda uma família que Deus livra, mas após todo o dilúvio você vai encontrar os problemas na sociedade como nós estamos encontrando hoje. Então, se apartar da sociedade não resolve, e ao mesmo tempo se misturar muito nela, você também não resolve. Então, é isso que a gente está encontrando hoje. Uma sociedade atual em que a igreja cristã está contida nessa sociedade e que essa sociedade tem vários problemas. Então, hoje nós encontramos uma sociedade repleta de injustiça social, né? Ou seja, temos pessoas muito pobres e cada vez mais pobres, e os ricos. Um exemplo disso, um exemplo de distribuição e hierarquia social na igreja primitiva, né? Já fazendo aplicação prática, que as pessoas às vezes não entendem, que acha que é só hoje, né? Mas você vai ver em Atos dos Apóstolos, uma passagem bíblica, esse não estava no meu escopo, mas você vai ver a igreja cristã, ela distribuindo, né, aquilo que era bem comum entre os cristãos. Então você vai abrir, deixa a Bíblia aberta, tá, pessoal, que está aí, deixa a Bíblia aberta. Então Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 4, você vai ver que havia um coração e a alma da multidão dos que criam. Então, Atos 4:32. E aí você vai ver que, versículo 34, não havia entre eles necessitados algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas vendiam, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia a cada um segundo a sua necessidade. Esse é o modelo da igreja cristã. Por que você fala isso, Sérgio? Porque na igreja a qual a igreja estava contida, no contexto do Império Romano, né, você encontrava uma igreja repleta de órfãos, de viúvas, em que não existia o INSS, não existia nenhum sistema social para cuidar deles. Então você encontrava a miséria. E a igreja, dentro desta sociedade cheia de problemas sociais, cheia de injustiça social,
a igreja vem cuidar dos órfãos das viúvas. Então, nós falamos que o papel na sociedade, uma das grandes contribuições do cristianismo é trazer a justiça social, é cuidado social para os pobres, os órfãos e os desprezados, os que estavam a par da sociedade. Inclusive, Hoje, Sérgio, fazendo só um parênteses, a gente tem nas cartas paulinas, Paulo falando a respeito daquelas viúvas que recebiam ajuda da igreja, né? E ele, inclusive, determina a idade e as condições que aquelas mulheres deveriam ter para continuar recebendo a ajuda da igreja, né? Então, as mulheres, as viúvas, elas eram bem participantes dessa ajuda, né? Apesar de que existiam alguns critérios para que elas continuassem a receber a oferta da igreja. Verdade. As viúvas, por exemplo, mais novas, elas poderiam, por exemplo, entrar em um novo relacionamento e, consequentemente, o seu esposo estaria cuidando dela. Então, não havia por que a igreja assumir essa responsabilidade. Mas, enfim, bem colocado o seu adendo aí, a sua intervenção. E fique à vontade, tá? Hoje encontramos a sociedade não só com esses problemas sociais, mas também com inversão de valores. É o caso da diversão. Então, as pessoas buscam drogas, buscam a música, o álcool, né, numa busca da fuga da realidade. Então, eu quero resolver meus problemas, eu não consigo. Então, ou eu entro num processo introspectivo, ou seja, eu entro em depressão, eu fico fechado no meu quarto, ou eu vou para o outro extremo, eu vou extravasar. Então, eu vou buscar amigos, eu vou para as festas. Então, a gente encontra essa inversão de valores. E, consequentemente, isso está associado a outros problemas sociais. E outros problemas também de pecado, que é o caso da imoralidade, a prostituição. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo hoje. Esta é a sociedade a qual vivenciamos hoje, que é influenciada pelo liberalismo, pelo relativismo e entre outros mais. Então, a gente encontra uma libertinagem e um relativismo. Então, nada é errado, nada é pecado. Essa ideia de valores morais absolutos, de certo e errado, né? Isso é combatido pelos próprios ateus, né? Então, até William Lane Craig diz isso, né? Então, se Deus não existe, então nada é errado, então tudo é permissível, né? Os valores morais não existem. Se não tem valor moral objetivo e absoluto, de certo e errado, então quem é que vai dizer que é certo ou errado você matar uma criança, né? A Bíblia vai dizer claramente sobre... Inclusive, isso é uma contribuição do cristianismo, né? Sobre o sacrifício de crianças, o infanticídio, né? O sacrifício de humanos, ele é resolvido pela contribuição do cristianismo, a qual a gente vai abordar. Então, a gente vai perceber que hoje nós encontramos uma sociedade que está invertida moralmente, levadas pelo pecado. E a igreja, ela tem que espelhar-se numa passagem bíblica que está em Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Os cristãos que moravam, quer dizer, os discípulos de Jesus, que moravam ou estavam lotados, digamos assim, na região de Antioquia, eles agiam de uma maneira totalmente diferente que aquela sociedade estava acostumada. Eles se pareciam tanto com Jesus de Nazaré, né, que eles passaram a chamar eles de cristãos. Né? Então, uma identidade foi associada a Cristo. Então, cristãos vêm de pequenos cristos, ou seja, eles se pareciam muito com Jesus, a sua conduta, o seu testemunho, né? Então, é isso que a gente vai perceber. Estamos hoje encontrando muitos, entre aspas, que se dizem cristãos, mas que não tem nada a ver com Jesus. Né? Não se parecem nada com Jesus, nem merecem o título de cristão, né? Porque cristão vem da ideia de ser parecido com ele. Então, Atos 11, capítulo 11, versículo 26, vai ver justamente essa citação, em que aquelas pessoas pareciam tanto com Jesus, que são chamados de cristãos. Então, hoje, nós estamos encontrando uma falta de identidade dos crentes se parecerem com Jesus. Não estou dizendo todos, não estou generalizando, mas estamos vivenciando, de fato, essa realidade. Melhorei aqui a iluminação, que a vida ficou um pouco escura. Bom, numa perspectiva de conceito de sociedade, né, a gente vai ver essa busca aí pelos gregos, né? E aí você vai ver exatamente a contribuição da cultura grega acerca dessa formação da sociedade, a formação dos grupos sociais de representação, vem a questão do demos, vem a questão da democracia como um todo. Bom, consequentemente vai ver que o ser humano ele é um ser social, e eu estou buscando agora um conhecimento da sociologia. É claro, ela diz que o homem é um ser social, ou seja, ele precisa se relacionar. A teologia também fala isso,
quando você vai ver em Gênesis, quando Deus ele conversa com Deus e diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os teólogos, eles, quando expandem esse diálogo, ele diz que houve uma reunião celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles dialogam, eles planejam, eles discutem como será, e ele diz, será semelhante, imagem e semelhança, né, de Deus. E você vai perceber isso lá na frente, que diz assim, olha, o homem se tornou como um de nós, né, e portanto ele deve ser expulso do jardim para que não coma da árvore da vida. E aí Adão é expulso, você vai ver isso em Gênesis. Esses versículos, amados, não estavam no meu escopo, se a minha cabeça não está lembrando. Então, é por isso que eu vou passando aqui rapidinho. Né? Então, você vai perceber, em Gênesis capítulo 3, versículo 22, diz assim: então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, o Senhor Deus o lançou fora do jardim. Então, veja que ele diz assim, nós, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele diz, olha, vocês dois multiplicar, encher a terra. E todos os dias Deus ia falar com Adão. Então o homem é um ser social na horizontal e na vertical. Ou seja, na horizontal ele com Eva, é claro, só tinha eles dois. E na vertical ele com Deus. Então Deus vinha conversar com ele. Então o ser humano é um ser social. Ele se relaciona, ele entra em contato com as pessoas. E é natural ter afinidades. Então a sociologia diz isso, então é por isso que você vai ver, Vitor, os gordinhos com os gordinhos, os músicos com os músicos, as patricinhas com as patricinhas, porque você vê ali justamente um agrupamento de pessoas porque tem afinidade. C.S. Lewis tem um livro muito bom que fala sobre isso. São os 4 amores. Isso. É um livro que fala sobre tipos de amores, e um deles é justamente sobre amizade. Né? A gente, quando fala de amor, só pensa logo no amor, o amor ágape, né? De um ponto, olha aí, pronto, não precisa nem dizer. Você já conhece, né? Então, esse livro é excelente, ele fala sobre isso e ele tenta conceituar, C.S. Lewis, ele tenta conceituar o que é amizade, né? O que leva o ser humano a conviver em sociedade, né? Ter essa amizade, essa proximidade, esse relacionamento. E ele fala nesse livro justamente que o que nos leva a ter uma amizade é porque nós temos algo em comum, né? Nós compartilhamos de mesmas ideias, mesmos pensamentos. Né? Então, a sociedade, ela compartilha de algo em comum. Né? Elas compartilham, por exemplo, da mesma demografia. Então, todo mundo, ou da mesma geo, né? Então, está todo mundo agrupado naquela localidade que tem especificidades, que tem demandas específicas. Né? Então, você tem a Ásia, você tem a Europa, você tem a América do Sul, América Central, América do Norte. Então, você vai encontrar realidades diferentes. E cada um com suas demandas e realidades. Então você vai precisar de ter representação de alguns grupos sociais para que sejam resolvidos os problemas lá. E aí surge a questão da democracia. Então os gregos defendiam isso e defendem a representatividade. Tanto aí eu vou forçar a minha memória, tá? Aí vocês que estão na audiência aí, né, da live, né, vocês estão assistindo, eu recomendo vocês pesquisarem sobre a contribuição dos gregos sobre prefeitura. Né? Então, os líderes, eles iam até as praças e os representantes da sociedade, daquelas comunidades, iam até as praças para discutir os problemas a qual eles estavam enfrentando ali, né? E, consequentemente, buscavam-se uma solução consensual. E se a gente for olhar, né, é claro que vai ter divergência. Então, isso é o que eu poderia apresentar, uma visão geral da formação da sociedade dentro de uma visão moderna, né? Os primórdios gregos e ao longo do tempo vai se formando outras perspectivas. Eu não quis ficar muito teórico, sabe, Vitor? Para também o pessoal não se espantar aqui e achar que é uma aula de história ou de sociologia, mas se apropriar desses conceitos. Né? Bom, a gente leu agora no início de Filipenses falando que a nossa cidadania é nos céus. Né? E aí quem leu esse texto, ou quem já fez uma leitura rasteira, diz, bom, se a gente é cidadão dos céus, então para que a gente está preocupado com essa cidade? Para que a gente está preocupado com o bairro que eu moro? Eu moro aqui em Jardim América, que é o limite, né? A área limite entre Estado de Esperança e Felipe Camarão. Então, aqui a gente tem alguns problemas. Nós não temos uma praça, por exemplo, aqui no conjunto. Eu tenho uma praça na Esperança. Eu tenho uma praça em Felipe Camarão, mas aqui é o NEM, né? Então a gente não tem uma praça, né? A gente tem um morro aqui para correr atrás de areia. A gente não tem uma praça no conjunto, então precisa ter um representante para ir lá, né, na Câmara de Vereadores, prefeito, etc. Então é isso aí. Né? Isso é perspectiva de sociedade e democracia. Mas numa aplicação de nós como igreja,
A pergunta que não quer calar é: o que eu, igreja, tenho a ver com esses problemas da sociedade? Deixa os prefeitos, deixa o governador, deixa o prefeito resolver. E, na realidade, quando Jesus fez uma oração sobre nós, ele nos ensinou uma coisa fantástica. Ele disse: Pai, não peço que o Senhor os tire deste mundo, mas que os guarde e o livre de todo mal neste mundo. Então, nós somos, sim, dos céus. Estamos como peregrinos aqui, mas não é porque somos peregrinos que vamos abandonar essa terra, entre aspas, estrangeira. Nós temos um papel crucial aqui: evangelizar, adorar o Senhor, representar a Cristo enquanto estamos aqui, né? E temos, sim, um projeto futuro. Jesus começou o seu ministério, e João Batista também falando isso. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Quando Jesus estava sendo crucificado, aquele homem que estava ao seu lado disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, claro, iremos viver numa sociedade justa, ética, moralmente correta, em que todo mundo tem os direitos respeitados, né? Mas enquanto não chegamos lá, esses direitos sociais, esse âmago social que nós temos, né? Esse desejo em que vivemos ter uma sociedade justa e com equidade, a gente sabe que é a igreja que deve contribuir para isso. Então, como o Alexandre falou, nós somos cristãos, porém cidadãos. Então, cidadãos dos céus, mas também da terra. E como cidadão da terra, Jesus nos deu um exemplo. Alguém perguntou para ele sobre o pagamento de impostos. Olha aí quem é sonegador aí. E Jesus disse: olhe para a moeda, olhe para a moeda. O que tem lá? Eu não tenho uma moeda aqui, mas todo mundo que tem uma moedinha em casa já olhou, ou na nota de dinheiro, né? A Vitor é cheio de dinheiro, ele vai mostrar o pote cheio de moeda que ele tem de moeda. Né? Então, em toda e qualquer moeda, vamos ilustrar agora o ensino de Jesus. Olhe para essa moeda, o que você vê? Essa imagem aí. Aí eles disseram: tem a imagem de César, então dá a César porque é de César. Né? Então, era como as casas de fundição, que foi na história do Brasil, você vai ver isso. Né? Então, nas casas de fundição, eles pegavam o ouro, aquecia, colocavam lá nos moldes lá e saía a moeda, né? Que sai justamente a imagem de um governante, nesse caso, ou de alguma grande autoridade, que a gente vai ver isso nas notas, por exemplo, que a gente tem hoje. Então, ele dá a César o que é de César. Então, Jesus pagou os impostos, Jesus cumpriu suas obrigações como cidadão que ele era, né? Claro, o texto não vai dizer que ele é cidadão romano. Paulo era cidadão romano, então ele tinha vários direitos, né? Mas enfim. Usufruiu deles. E usufruiu deles. Você vai ver em Atos Apóstolos. Eu não coloquei nem aqui no meu escopo, mas Atos Apóstolos, em determinadas ocasiões, ele exigiu seu direito como cidadão romano. Isso. Perante Félix e outros, né? Ele disse: olha, eu sou cidadão romano, eu tenho que ter, no mínimo, o direito de se defender. Então, ele começa a sua apologética, a sua defesa e a sua argumentação, dizendo: olha, como cidadão romano, eu não devo ser condenado. Eu estou apresentando. Não, mas você está sendo condenado, não é como cidadão romano, é como um judeu. Você está ensinando coisas estranhas. E aí ele é julgado no tribunal romano por uma, digamos assim, por um pecado de blasfêmia, por um erro no aspecto judaico. E aí você encontra toda uma briga política na realidade. Mas isso aí não vem ao caso. Então vamos continuar aqui para não tomar muito tempo. A igreja é composta de pessoas, e essas pessoas fazem parte da sociedade, e as escrituras elas nos ensinam sobre isso, né? Então nós não somos transcendentais à sociedade que vivemos hoje. Nós fazemos parte dela e temos que cumprir o nosso papel. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Atos 4, versículo 29, a gente já leu Atos 4, mas Atos 4, 29 diz assim: eles são confrontados e diz assim, eu acho que eu anotei o versículo errado, mas enfim. A passagem bíblica, ela diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu acho que eu anotei, foi a referência errada. Mas eles são confrontados pelos judeus para deixarem de evangelizar, deixarem de apregoar. Né? E aí eles dizem: olha, nós estamos... Aqui, ó, Atos 4:20 diz assim: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Né? Na realidade, não é o versículo 29, é o 19. Desculpe, agora eu achei. Então, isso. Atos 4:19. Respondeu, porém, Pedro e João: julgai-vos se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
Então, eles estavam sendo julgados como cidadãos que estavam querendo a revolução, né? Jesus é até condenado por isso também, que ele estava criando a revolução, e uma das acusações é que Jesus estava indo contra a César, ele estava querendo implantar o reino contra César, isso foi um dos argumentos para crucificá-lo. E Tito nos ensina, no capítulo 2, versículo 11 ao 14, que devemos viver neste presente século de maneira justa e piedosa. E aí tem mais lá, tá, gente? Então, quem está aí, alguém pode escrever aí o versículo nos comentários e depois alguém pegar. É Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o 14. E lá no texto de Tito, que Paulo escreve, passando vários ensinos à igreja, ele diz: vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Enquanto aguardamos a esperança e a manifestação de Jesus, devemos viver de maneira justa e piedosa. Então, essa é a conduta que Paulo está escrevendo a Tito sobre qual deve ser o exemplo que nós devemos seguir. Então, qual é o ensino que ele quer nos ensinar? Que os cristãos devem manter a unidade no mundo. Ou seja, Cristo, que é o Verbo de Deus, se fez carne, foi um agente humano, ou seja, um ser humano, e ele, como cidadão e como ser humano, ele demonstrou o papel que é manter a sociedade em pleno funcionamento. Jesus estava entre os pobres, entre as viúvas, entre os órfãos, entre os pecadores. Em resumo, ele estava próximo dos desprezados quando a sociedade daquela época desprezava aquelas pessoas. Veja o exemplo de pessoas que tinham lepra. Jesus curava os leprosos e estava próximo a eles, e que culturalmente eles não deveriam estar próximos porque se tornariam pessoas imundas, né? Então, o cristão, né, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, ou qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Paulo diz que nós somos cartas vivas, lida e observada por todos. Então, o que eu represento? Eu represento através das minhas atitudes. Você que está aí vendo. As suas atitudes representam o reino de Deus? Olhe para Jesus, né? Em seus passos, o que Jesus faria, né? Então, qual é a nossa conduta que a gente tem vivenciado? A gente tem demonstrado amor. Tente resumir aí algumas palavras que resumem o cristianismo. Amor, perdão e paz. É o que eu me lembro agora de memória. São palavras que nos definem. São palavras que associam essas expressões à nossa conduta. Então, a nossa conduta deve expressar amor, deve expressar graça, deve expressar perdão, deve expressar paz diante de um mundo tenebroso. Então, amor, paz e perdão seriam os elementos essenciais que nos representam. E aí, eu queria partir um pouco mais adiante e fazer um resgate histórico, já que eu fiz um pouco de citação bíblica, né? Quais são as contribuições que a igreja no passado fez, né, para a sociedade que a gente vivencia hoje? Então, por exemplo, na educação. Eu não sei se você já ouviu falar, mas no Brasil teve os jesuítas, então teve uma contribuição dos jesuítas, isso você vai ver na história da educação, qualquer livro sobre história que vai falar sobre a contribuição e a formação das primeiras escolas, porque, veja, a ideia de escola, né? Paulo aprendeu aos pés de quem? Gamaliel. O conceito de escola, para eles, era justamente esse aspecto de tutoria, né? Aí você tem o filme O Nome da Rosa, né? É uma recomendação pessoal do Tato Quarentena. O Nome da Rosa é um filme filosófico, né? Mas ali você vai ver um mestre que está sendo acompanhado por um discípulo. E esse discípulo foi praticamente financiado pelos seus pais, a esse tutor, para que ele acompanhe ele e aprenda as coisas que ele sabe. E, inclusive, é um pouco do que era a escola, como era naquela época. Então você tinha os mestres e você pagava um valor, e aí você tinha que financiar aquele processo todo. Mas aí a igreja, ela vem com a contribuição contra a dissipação, ou seja, ela contribui para a dissipação do analfabetismo, quase não sai agora, e a formação das primeiras universidades, né? Então a gente diz que o primeiro curso universitário era teologia, que é a mata, é a mãe de todas as outras ciências, né? E você vai ver isso na história da formação das primeiras universidades, que não dá tempo aqui.
a contribuição da música para a sociedade, né? Você vai ver os salmos, né? Você vai ver a poesia, você vai ver Jó, você vai ver salmos, você vai encontrar cantares, né? Todo aquele compêndio dos livros poéticos, né? Para aquela época, tá? Então a gente está falando de Salomão, um grande sábio, escrevendo poesias e adorando a Deus através dessa poesia. Eu imagino os grandes nobres fazendo aquela leitura, né? Então só a elite, né? Então é a contribuição do cristianismo, da igreja como um todo, trazendo a contribuição da arquitetura, que é a construção dos templos. Aí agora, quem está na classe de adultos, que aqui a gente sabe que está híbrido aqui, né? Mas vai estudar a igreja em Éfeso. E lá você vai ver o templo de Diana, que é considerado uma das grandes maravilhas daquela época, né? No mundo antigo, né? Você olha no Antigo Testamento e vai ver as pirâmides, né? Além disso, você tem a filosofia e outras construções que foram dadas, mas uma das construções, das contribuições do cristianismo é a elevação da posição da mulher na sociedade. Você vai ver isso, o próprio Jesus tratando com a mulher samaritana. Então, dois problemas sociais ali. Isso. Os samaritanos, que era considerado uma raça, ele chama de raça mista, né? Não era raça pura. Então, o judeu, ele respeita o judeu, raça pura. Então, o primeiro problema é que a samaritana, a mulher samaritana, ela era de raça mista. Então, já viu. O segundo aspecto era a mulher, né? Então, assim, não havia muito contato. Outro, né? Sérgio, que tem uma vida conjugal meio descontrolada, né? Com certeza. Então, sérios problemas ali. Né? E Jesus, ele vai em busca desse desprezado de acordo com o contexto social. Então, é uma quebra de paradigmas. Né? Então, Jesus, ele eleva a posição da mulher ao ponto que ele usa ela como modelo para a igreja. Ele diz... que ele é o noivo, né? Então ele é o noivo desta igreja, a igreja é a noiva. Então a mulher, ela é levada a um outro patamar através do cristianismo, sem contar a extinção de práticas danosas na história da humanidade. Como nós falamos, sacrifício humano, infanticídio. Então era muito comum os pais, até hoje tem uma briga até na legislação, né? Tem algumas tribos, eu não lembro se ainda está, eu não pesquisei sobre isso, mas algumas tribos que há essa prática que a mãe, ela vai até a gente chama de mato, né? Mas ela vai até a floresta para dar à luz à filha ou ao filho, e se esta criança não estiver de acordo com os critérios daquela tribo, daquela comunidade ali, a própria mãe pode descartar aquela criança, desfazendo daquela criança, matando ela, e ela volta numa boa. E aquilo é visto como algo aceitável naquela sociedade, naquela comunidade. Muitas vezes. Pois é, imagine o grau para a gente, né? A gente fica olhando assim, meu Deus, que algo terrível. Então, isso realmente é uma prática danosa, né? Mas isso é socialmente, moralmente aceitável naquela sociedade, né? Inclusive, há uma discussão filosófica sobre isso, né? Como é que a Bíblia pode ser universal e globalizada se eu tenho problemas sociais em cada região? Isso não trouxe aqui para uma discussão, porque entraria no campo da filosofia, mas entender que a igreja, ela contribuiu para resolver vários problemas. Um deles é a escravidão. Então, você vai ver a questão do pagamento de dívidas com serviço, mas isso era por um tempo determinado. Você vê isso no Antigo Testamento e também no Novo. Né? O cuidado e o zelo pelos servos e os senhores. Você vai ver isso, as cartas que Paulo escreve a Tito, você vai ver a Timóteo, né? Tiago fala especialmente sobre isso. Então, é inaceitável imaginar essa ideia de escravidão. Havia uma escravidão, sim, né? Havia pessoas miseráveis que faziam parte da comunidade cristã, viviam na miséria mesmo, mas que havia uma esperança e havia uma equidade social dentro da igreja. Conta-se a história, conta-se as tradições históricas, né? Os estudiosos da história da igreja cristã podem falar. Era possível você ter um servo diácono e um nobre, digamos, na linguagem assembleiana, auxiliar de trabalho. Então você encontrava essa disparidade social. E hoje a gente encontra isso, né? Isso. Infelizmente tem uma linha aí perigosa aí que diz que os ricos são a elite da igreja. Então, ele é, por exemplo, Vitor é um cara muito rico, uma pessoa... Então, consequentemente, é só deixar ele lá como presbítero, como um evangelista e tal, né? E aí, claro, né? É uma interpretação equivocada isso, né? A gente sabe que a ascensão ministerial, ela biblicamente é boa, é salutar. Quem deseja episcopado, boa coisa deseja. Mas esse critério de riqueza, nobreza associado a cargos e funções eclesiásticas é uma furada.
É um equívoco por alguns irmãos pensarem. Isso não deve haver. Mas na igreja primitiva, assim como hoje, pode acontecer isso. Você encontrar alguém que está na sociedade muito bem posicionado, um vereador, um deputado, mas na igreja é um membro. E tem que respeitar o pastor que está ali, né? Então, paciência, né? Enfim. Outras contribuições, aí eu quero já ir partir para o encerramento, são as contribuições científicas, né? Desculpa, eu esqueci uma. Além da escravidão, eu falei da escravidão, escola, universidade e tal, mas eu esqueci de uma, a poligamia. Né? Então, muita gente fala que a poligamia aceita, inclusive há uma discussão até. Olha, tem gente que interpreta aquele versículo que fala que o homem tem que ser marido de uma só mulher. Lá em Timóteo, né? Ele diz assim, não, marido de uma só mulher. Aí você vai pegar a passagem, deixa eu abrir aqui, 1 Timóteo. Acho que é Timóteo 3, né? Mas tem 3 capítulo e 5 2. também, mas vamos por 3. É necessário que o bispo seja irrepreensível o marido de uma só mulher. Você acredita que os adeptos da poligamia, você que chegou agora, eu que não acompanhou, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Aqui tem que ter Bíblia, na discussão aqui tem que ter Bíblia. Marido de uma só mulher, como assim? Uma perspectiva poligama, a primeira esposa é a mulher, as outras são concubinas. Então você acredita que tem gente que faz uma leitura poligama desse texto e diz assim, não, marido de uma só mulher, então tá aí, é um versículo aqui. Né? Eu vou pegar um livro aqui que eu esqueci aqui, eu vou mostrar rapidinho, dá só uma pausa aí, tá? Eu vou pegar um livro aqui e vou mostrar uma boa indicação bibliográfica, só me dá 30 segundos, rapidinho. Ok. Você que está aqui ao vivo no nosso canal, nosso irmão Sérgio vai buscar agora uma recomendação bibliográfica. Vamos lá, eu não tinha planejado mostrar nenhum livro, mas esse livro aqui, eu não sei se dá para vocês verem aí, Instituições de Israel. Ele fala um pouquinho sobre a cultura judaica, não é o objetivo, claro, de hoje, né? Mas aqui você vê um pouco de tudo. Você vai ver a partir de que idade, bom, acho que já ocupou toda a tela, então tá aí, Instituições de Israel, um ótimo livro da editora Vida Nova, tá? É excelente, ele vai falar sobre a cultura judaica. E por que eu estou falando isso? Porque ele vai falar justamente sobre o que a sociedade judaica aceitava como formação familiar, a ideia de unidade familiar. Quando eu falo família, o que vem na mente de vocês que estão ouvindo? Quando eu falo família, dentro do contexto atual, é marido e mulher. E no máximo 1 ou 2 filhos. Quando eu falo família, num contexto hebreu, judaico, né? Eu estou falando de uma grande família, um patriarca com esposa, que poderia ter várias esposas, e tinha as concubinas, né, e tinha as escravas das senhoras, tinha os escravos, tinha o sogrão, a sogra, os filhos, neto, bisneto, e aí vai. Então você tinha uma família gigantesca. Você falava sobre família nesse contexto. Né? Então é basicamente isso. Quando eu falo sobre família hoje é diferente. Então quando você vê esse texto falando sobre uma só mulher, para os adeptos da poligamia. Aí por que eu indiquei esse livro? Porque nesse livro você vai ver todos os exemplos na Bíblia sobre poligamia. A partir de quando foi aceitável, quem foram os homens que adotaram isso, aí, etc. Não vou me deter muito nesse assunto. Mas uma coisa é certa. Em nenhum exemplo na Bíblia que fala sobre a poligamia, Vitor, deu certo. Então o modelo para a sociedade que se discute hoje sobre o que é família, né? Então, marido e mulher, homem com homem, mulher com mulher. Então, essa discussão que a sociedade hoje discute, e aí tem que ter muito cuidado sobre o conceito de família e relacionamento, né? É diferente. Então, você pode se relacionar-se com outra pessoa do mesmo sexo. Você pode, você não deve. É o que Paulo diz, né? Poder e dever são coisas diferentes. Não é lícito, né? Inclusive, é condenado biblicamente falando. Então, a gente deve perceber que esse modelo de conduta, do ponto de vista da Bíblia, que é um modelo para a sociedade, né, e é um modelo para a sociedade geral, mas por meio da sociedade cristã, a comunidade cristã, ela deve ser observada. Então, essa era a última colocação, quando eu falava sobre a sociedade dentro da perspectiva bíblica e cristã. E agora, para encerrar aqui, a minha contribuição, que eu já falei muito, é que o cristianismo trouxe outras contribuições para a sociedade. Eu falei sobre escola, música, arquitetura,
falei sobre poesia, universidade, etc., né? Que, né, o pessoal fala que, veja, na UFRN, eu quero fazer filosofia. Ah, tudo bem, é bem aceita. Ah, eu vou fazer o Enem para teologia. Teologia e é para ter na universidade? Isso é coisa para crente. Não é para estudar isso, não. Então, veja a perspectiva, né? Então, vai estudar no seminário teologia. Bom, enfim, não quero entrar nessa discussão aí. Mas a verdade é que, na contribuição histórica, né, a formação das universidades tinha que ter a teologia, que era a mãe de todas as ciências. Então, tudo apontava para Deus. E você vai ver isso por meio dos grandes cientistas que trouxeram as suas contribuições na sociedade. E aí eu quero citar os principais. Francis Bacon, que é o fundador da ciência moderna, é o caso de Galileu Galilei, que trouxe a contribuição do que nós chamamos do conhecimento científico, método científico, né? Além dele, teve a contribuição de Isaac Newton, né? Sir Isaac Newton, que trouxe a contribuição da invenção do cálculo, e tantos outros que se declaravam como cristãos, que acreditavam em Deus, e que trouxe a contribuição tanto para a ciência como a sociedade moderna, a qual nós conhecemos, como é o caso, por exemplo, e aí eu vou para encerramento, que eu já passei muito tempo, mas eu quero citar o exemplo de um cristão moderno, atual, que trouxe uma grande contribuição e que até hoje tem combatido muitos ateus. É o biólogo cristão Francis Collins. Francis Collins é muito conhecido, ele publicou até um livro que tem aqui, acho que é 2007 no Brasil, tá? A linguagem, alguma coisa da linguagem, agora deu um branco. Eu estava lendo o título do livro esses dias, né? Estava procurando comprá-lo, mas infelizmente é muito difícil encontrar o livro dele e está muito caro o preço. Mas Francis Collins, ele é o chefe do projeto Genoma, que mapeou o DNA. Sim. E ele discutindo sobre esse projeto, o DNA, o mapeamento do DNA, ele consegue ver Deus. Então imagine um biólogo, um cara que mapeou, que estava lá, acompanhando o mapeamento do DNA e dizer assim, eu creio em Deus, Deus existe, e Deus deixou a sua marca no DNA. Então imagine a contribuição para a sociedade a qual vivenciamos hoje, que se declara ateu ou ateia, né, que essa ideia de cristão é uma coisa muito quadrada, muito fechada. Muitas pessoas se declaram ateus porque acham que é uma resposta cientificamente bem equilibrada. Né? Essa ideia de cristão, de glória a Deus, aleluia, amém, de Bíblia, é uma coisa muito, deu para ver aí a Bíblia, né, muito ultrapassada. Então, é uma perspectiva muito equivocada. E a gente vai ver, para encerrar, né, que Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo 3, versículo 2, 2 Coríntios 3, 2, tá? Que diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, na NVT, tá? Escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Então, ora, de igual modo você tem esses cientistas que trouxeram a sua grande contribuição para a ciência moderna, a qual nós conhecemos hoje, né? Blaise Pascal, né? Então, muito conhecido, Blaise Pascal, Isaac Newton, né? Galileu Galilei, Francis Bacon e tantos outros. Você tem uma contribuição muito bacana que é a igreja. A igreja, ela é lida e observada. Olha, você jovem, você que faz suas postagens na rede social, principalmente no período de quarentena. Tem muitos jovens que estão postando fotos, assistindo Netflix. Teve até um post do Dejade Geral, um checklist, e eu me admirei que teve gente que marcou lá, assistiu um seriado, assistiu um filme, mas tipo, não marcou culto doméstico, não marcou leitura da Bíblia, Vitor. Eu fiquei pensando, rapaz, essa turma não está aproveitando a oportunidade que Deus está criando, não. Deus criou uma quarentena para você estar na palavra. Eu gostei da especificidade do Dejade Geral, e até cito com muita alegria, quarentena na palavra. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Quarentena na live que nos ensina, que agrega alguma coisa. E não ficar vendo, com todo respeito à expressão, um bocado de porcaria que tem por aí. Né? Então, eu mesmo tenho a minha agenda de estudo, que começa de manhã, só termina de noite. Então, eu estudo de manhã, estudo à tarde, estudo de noite. Os horários que eu tiver vago, conteúdo. E olha que eu estou descobrindo que não aprendi quase nada. Viu? Tem muita coisa para estudar ainda. Então, a gente reclama muito da falta de tempo, e quando tem tempo, aí não quer estudar. Aí não pois dá. Não tinha tempo para estudar. Ó, foi suspenso o calendário da UFRN. Pronto, agora eu vou terminar o seriado completo. Vou pegar todas as temporadas e vou assistir. Pelo amor de Deus. Né? Então a gente pode ocupar o nosso tempo com coisa boa. Né? E tem filmes também que agregam. Eu falei o Nome da Rosa. Né? Tem outros filmes bons, como Deus Não Está Morto, 1, 2 e 3. Sei lá, se o 3 não sei se está no Netflix ali. É muita coisa boa, ou no Prime, né? Enfim. Bom, qual é a nossa missão? A nossa missão é sermos representantes de Deus. Jesus disse, está no Evangelho,
virá o tempo em que já é chegado, que Deus buscará os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Então, nós somos verdadeiros adoradores e adoramos a Deus através da nossa conduta. E a nossa conduta, Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele diz que nós devemos ter cuidado com os eleitos, viver uma vida inspirada e comprometida com o reino, uma vida que vive de maneira responsável, que possui um testemunho para os fiéis e para a sociedade, porque tem crente que, Vitor, tem crente que tem um bom testemunho na igreja. Mas fora, na escola que eu digo, hein? Esses dias aí tá sem aula, mas quando era na escola, arrochava geral, era fofoqueiro, era mentiroso, desrespeitava o professor, chegava atrasado. Eu não acredito que crente, até no horário, não dá exemplo, sabe? É incrível. Crente que chega atrasado no trabalho, que responde chefe. Então, meu irmão, você representa o reino. Se você acha que no céu Deus vai ser seu patrão, você vai chegar e vai reclamar de alguma coisa, não vai, meu irmão. Então a gente tem que ter uma boa conduta. Não estou aqui dizendo que a gente tem que aceitar tudo. Eu estou dizendo que nós temos que ter uma atitude responsável, né? Coerente. Coerente. Mas enfim, qual o nosso alicerce? Se você perguntar para mim, Sérgio, o que eu faço para seguir, para ter uma contribuição relevante na sociedade? Siga o exemplo de Jesus. Jesus confrontava os falsos ensinos, Jesus cuidava das pessoas que mais precisavam, Jesus dava exemplo no falar, no viver, no agir, né? Não era só de palavras, ele também fez. E eu acho que o melhor exemplo que foi a expressão na cruz é o melhor exemplo que todo mundo pode ver. Ele demonstrou um amor não só de palavras, num amor teórico é muito bonito, sabe? E para encerrar, Pedro também nos ensina que as nossas obras glorificam a Deus. Então, nós somos exortados a fazer o bem, até mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal. Eu já fui, jovens, irmãos, eu já fui destratado no trabalho. Eu já fui xingado na frente de uma reunião, um monte de gente. Mas sabe o que eu fiz? Eu respirei fundo, agi de maneira coerente. Era uma empresa muito grande. Eu estava ali como consultor daquela empresa. E eu agi de maneira coerente, fiquei tranquilo, respondi de maneira educada. Ele saiu, fechou a porta, era um gerente. O tempo passou, depois ele veio e disse, rapaz, eu estava com a cabeça quente, eu quero pedir desculpa. Eu disse, não, eu já lhe desculpei naquele dia, naquela hora. E quem ficou com a boa fama não foi ele, fui eu. Né? Então, essa é a conduta que se espera. Né? E as pessoas vão observar isso em você. Né? E é no trabalho que você vai ser confrontado. É na escola que você vai ser confrontado. Não é na igreja, não. É em casa também. Né? Nos afazeres domésticos, no respeito aos pais, que às vezes a gente respeita o nosso líder de jovens, mas não respeita o nosso pai e nossa mãe. Né? Nós somos cidadãos dos céus e os não cristãos serão visitados por Deus através da sua atitude, o seu vizinho, o seu amigo que lhe acompanha nas redes sociais. Então, quer ver um exemplo? A imoralidade. Pessoas postando, enfim, meninas seminuas, rapazes seminus e outras coisas, expondo seu corpo nas redes sociais ou na sua conduta, na academia, enfim. Isso, nós temos que ter oportunidade e usar a oportunidade que Deus nos dá para glorificar a Deus através de nossas atitudes. E por fim, fazer o bem, praticar o bem, né? Porque é princípio bíblico. Bom, eu já falei demais. Tá bom, Vitor? Estou à disposição. Muito bem. O versículo é Maravilha. Atos 5:29. Foi só pular mais um. Era aquele Tá que bom, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Atos é verdade. 5:29. Uma dica também, você falou na questão do filme, falar sobre educação, está tendo uma série agora do Brasil Paralelo lá no YouTube que fala justamente sobre essa questão da educação, que começou com a própria teologia, né, Sim. a contribuição dos jesuítas também, até chegar naquele momento mais das teorias humanistas, secularistas, e aí houve essa divisão, essa cisma, né, na questão da educação. E se eu não estou enganado, a CPAD lançou um livro, acho que o nome é Inimaginável, alguma coisa assim, que fala sobre justamente a contribuição dos cristãos na sociedade durante esse tempo. Então ele fala como seria o mundo sem o cristianismo. Uma dica também de leitura na quarentena, né? Para quem Ótimo. está sem fazer nada, Eu acho busque que a esse CPD está livro. fazendo entrega, né? Se ela não estiver fazendo entrega, pelo menos pode procurar os irmãos que. Isso, Acho que a unidade do Alecrim deve estar pelo menos abrindo em alguns horários. sim. Uma questão importante, Sérgio, que eu vejo também é a nossa, que a igreja ela deve participar da atividade de inclusão social. Ontem a gente estava numa videoconferência
aproveitando esse tempo de quarentena, estamos fazendo uma videoconferência de estudos bíblicos. E ontem nós estudamos sobre justamente inclusão social na igreja, né? Pessoas deficientes, auditivas, pessoas deficientes visuais, deficientes físicos, como a gente pôde incluir essas pessoas, né? E a gente teve a participação de uma jovem recém-convertida que é surda, e ali tinha outra pessoa fazendo ali a linguagem brasileira de sinais, e a gente foi vendo e vendo a importância da igreja, ela ter esse papel de incluir essas pessoas, Verdade, né, no verdade. nosso seio, né, de preocupação com essas pessoas. Segundo as estatísticas, são quase 23 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E aí entra o nosso papel na sociedade, enquanto igreja, de incluir essas pessoas. E aí uma das nossas jovens até trouxe uma frase ali de um versículo bíblico, e ela fez ali uma pequena mudança, né? Como ouvirão se não há quem interprete, né? E é Parafraseei o justamente texto. parafrasear o texto, exatamente, Isso né? aí. Então, como eles vão ouvir, por exemplo, o surdo, se não há quem interprete em libras para É eles, verdade. né? Então, isso é da nossa contribuição enquanto igreja na sociedade. As próprias universidades de Harvard e outras foram instituídas por cristãos. Então, nós temos uma atuação muito antiga na sociedade, e a principal delas, eu creio, é de preservação, né? Jesus mesmo disse que É, nós somos o sal, e o sal serve para preservar este mundo, né? Ainda que já está contaminado, imagine sem a igreja é aqui, né? E verdade. como a luz que mostra realmente uma esperança que é Cristo. Então, nós temos um papel muito importante na sociedade, na inclusão social, na obra social. Nós temos, Sim. por exemplo, trazendo para o lado institucional, nós temos o nosso CIAD, que ajuda idosos, temos outras instituições que vão ao encontro daquilo que nós falamos hoje, né? E quem dera que possamos ter um dia hospitais, universidades, escolas cristãs, Aham. né, que possam contribuir mais ainda com isso. Então, mas eu creio, Sérgio, que o mais importante somos nós, enquanto pessoas, É, fazemos o nosso papel, né? Às vezes nós esperamos muito verdade. da instituição e às vezes nós mesmos não fazemos a nossa parte. E assim, a gente às vezes quer transformar o mundo e esquece que a transformação na sociedade ela acontece de maneira gradativa, né? E com a contribuição de cada membro dessa sociedade. Então, se eu posso fazer alguma transformação, aí eu vou citar um exemplo aqui, Luilma, né? Luilma, ela foi minha aluna ali, ela é residente da Apodi, e eu fui professor dela lá na UFESA, lá em Caraúbas, né? Então, imagine a contribuição de uma universidade federal numa cidade como de Caraúbas, né? E quantas pessoas elas advêm de várias comunidades ali. Pessoas que moram em regiões bem mais extremas, né? Alguns sítios que é considerado meio que seria impossível ter um acesso a um nível superior, e você vê essa possibilidade. Então, eu vejo que nós podemos contribuir. Então, o governo ele entra com essa parte, né? Mas as pessoas que vão estar agindo lá, elas podem fazer diversas ações, né? Então, isso envolve não só as pessoas que fazem parte de uma fé, mas também as pessoas no geral. Então, se todos nós tivermos a nossa parcela de contribuição, a gente pode encontrar uma sociedade melhor, uma sociedade que a gente pode, sabe, viver em paz, né? Como que eu falei, né? Os elementos essenciais do cristianismo, né? O amor, a paz e o perdão. Então, se a gente conseguir conviver com as nossas divergências de opiniões e diferenças, mas a gente poder ter uma sociedade equilibrada, a gente vai ter um futuro melhor, sim, né? E aí, claro, a cobrança maior vai ser do cristão. Por quê? Porque nós temos um exemplo de alguém que é o modelo universal de tudo, que é Cristo. Então, eu tenho que seguir o modelo dele. Paulo disse isso, né? Seguir o exemplo de Cristo, como eu tenho tentado seguir também. Então eu vejo nessa esfera, nessa dimensão aí. Exatamente. A mudança ela começa em nós. Eu lembro de uma frase do pensador moderno, o Jordan Peterson, ficou bastante conhecido, canadense, e ele disse que vem muita gente querendo fazer revoluções na rua sem arrumar o seu próprio quarto, né? Então, a mudança começa dentro da Oh. nossa casa, né? Então, Mas rapaz, a gente vive só de aparência, né? No meio da rua, no trabalho, não, é uma pessoa bem zelosa e tal. Mas quando chega em casa é uma bagunça mesmo, é uma zona.
Na realidade, eu aprendi com mamãe, né? Que costume de casa. Estamos de volta. Pronto, voltamos dos comerciais. Tá bom. Pode, pode continuar, Sérgio, com a sua. Agora eu perdi o raciocínio, onde eu parei. Vamos lá. Deixa eu ver. A gente tá. Sim, costume de casa vai à praça, né? Exatamente. Então, se você tem uma conduta em casa que é coerente, lá fora você vai também fazer. Então, aquela história da carapuça, da trapaça, da aparência de que faz alguma coisa, mas no final não faz nada, então cedo ou tarde vai aparecer, né? Então, a gente precisa imaginar que nós somos um espelho. É o que Paulo fala, nós somos uma carta que vai ser lida, uma carta que é aberta, não tem selo nessa carta. É uma carta aberta e lida por todos, então não pode haver falsidade. Do cristão não se espera falsidade, se espera a verdade. Não é? E Cristo é um exemplo disso. Né? Então eu vejo, por exemplo, como é que eu posso contribuir, por exemplo, na minha comunidade. Né? Então eu posso escolher, né, como está aí Cidadão Freire, não sei se ele está aqui, mas estava anteriormente no outro, nós podemos sim escolher pessoas que se declaram com bons princípios para nos representar, seja numa esfera municipal, estadual ou federal. Então, se você escolhe um cristão, você espera o que dele, né? Não, caramba, o cara vai ser vereador, vai ser um deputado, seja estadual, federal, o que quer que seja um senador, ou um presidente, um governador, a gente espera que se a pessoa se declara como cristã, ela tem princípios, né? E esses princípios vão nortear a sua conduta e as suas decisões. Então, se nós pensarmos nessa esfera, nessa dimensão, a gente vai ter boas decisões sendo tomadas por esses representantes. E isso já começa a ser defendido entre os gregos, como eu falei lá naquela discussão, né? E sobre a mudança na sociedade, a gente vai encontrar esses personagens, como eu falei, Isaac Newton e tantos outros, que tinham Deus no centro das suas atenções e que trouxeram grandes contribuições para a ciência. E aí eu vou usar aqui de maneira generalizada, mas é perigoso dizer isso. Essa ciência, a qual está bem avançada com a contribuição desses cristãos, hoje ela está querendo descartar esse Deus que foi a base de tudo e deixá-lo de lado. Mas Deus é Deus, que na ciência encontramos Deus. Menino, o negócio ficou meio rimado, né? Então a verdade é essa, sabe? Eu vejo nessa dimensão, nessa ótica aí. Né? E, por exemplo, o caso que você falou da dimensão social, né? A gente vai ver não só o CIAG, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, a congregação, a igreja, que mensalmente tem a diaconia. Eu estou preocupado, por exemplo, agora, né? Como a diaconia ela pode ser exercida em período de quarentena. Como é que os irmãos vão levar os ingredientes, os itens? Então, eu vi uma campanha do Setor 8, pastor Gonzaga, né, que fez uma campanha de divulgação para os irmãos levarem os itens e tudo mais, né? Então, a igreja, quando você está fazendo a sua contribuição de dízimo e oferta, também ela está suprindo essa demanda operacional do SEAD, dos irmãos que são pastores que estão jubilados, que precisam da ajuda, e tantas outras irmãs que são esposas desses pastores que são jubilados ou que já partiram, né? Então você tem esse cenário aí também. Muito bem, Sérgio. Muito bem. Graças a Ok. Deus foi uma live muito abençoada, enriquecedora para nós. Deus seja louvado, né? Agradeço mais uma vez. Sérgio tem sido um parceiro nosso desejado ano passado na Igreja Apolo e agora no setor. Então, agradeço, Sérgio, pela disponibilidade. Okay. E estaremos juntos em outras oportunidades, se Deus assim nos permitir. Com certeza, estamos aí para servir. Deus te abençoe abundantemente, Vitor. Parabéns pela iniciativa do Dialogando, não é isso? O nome desses encontros. Então, parabéns pela iniciativa. E que Deus possa abençoar abundantemente, não só a sua vida, a sua casa, mas também a juventude a qual você está à frente do DEJAD. Muitos estão um pouco temerosos, mas aí eu cito Filipenses 4:4, a qual a gente começou fazendo a leitura de Filipenses, uma igreja que estava encontrando o apóstolo Paulo praticamente a ser decapitado, né? O que a história nos conta, a tradição diz que ele foi decapitado. Ele está há pouco tempo de ser condenado, de ser injustamente
tratado, mas ele disse para a igreja que estava preocupada com tudo isso, passando por diversas dificuldades. Ele disse: alegrai-vos, outra vez vos alegrai-vos. Então, que possamos ter a alegria do Senhor diante de uma sociedade que está turbulenta, diante de todo esse cenário, mas que a gente possa encontrar paz no Senhor e a paz de Deus em nossos corações, e que Deus abençoe a sua liderança, a sua vida, o seu ministério. E deixe um abraço ao seu pastor, a toda a igreja que compõe o setor 17 e a juventude, né? Todinha do setor 17. Deus abençoe. Amém. Amém. Lembrando também aos irmãos que estão assistindo aqui que o vídeo por completo, na íntegra, será disponibilizado no nosso canal no YouTube. A gente está colocando a nossa conversa, nosso dialogando todo na íntegra no YouTube. Então, quem quiser acessar, já de 13, lá no YouTube tem esses vídeos na íntegra. Uhum. E também, Vitor, desculpe, pode concluir, eu fui mal educado. Pode falar. Não, eu quero agradecer. Muitos irmãos comentaram aqui, mas como eu estava falando, né? Eu passei o dedinho só para ler, né? Mas agradecer aos irmãos que estão participando, que estão assistindo, né? Os que escreveram os comentários, eu li aqui rapidamente, né? Os desejos de bênção de Deus sobre minha vida. E os irmãos estarem contribuindo com os seus comentários, com os likes, com os corações. Eu vejo só os corações aqui bobilhando. Né? Eu sempre digo que Deus seja louvado por tudo, né? A gente tem que servir ao Senhor com alegria. Esse é o meu lema. Esse é o lema que eu estou levando para o DENEC geral, né? Servir ao Senhor com alegria. Então estamos aí para servir com alegria. Muito bem. Então nós agradecemos aos irmãos que tiraram esse tempo para assistir essa live. Dizer que aqui no Instagram ela fica disponível por 24 horas, mas se você quiser assistir depois, está lá no YouTube, desde de 13. Então, nós agradecemos. Muito obrigado, irmão Sérgio. Um forte abraço. Espero vê-lo agora pessoalmente, em breve. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmão Sérgio. Até a próxima. Pai do Senhor, Deus abençoe. Até a próxima. Amém.